Bom, hoje vou mostrar para vocês como eu captei meu cliente estando ainda na CLT. Mesmo aí tendo tempo corrido, eu tendo somente aqui de manhã, na hora do almoço e de noite para conseguir aí empreender. Então vou mostrar para vocês o passo a passo, o que eu fiz, o que eu errei, o que deu certo. E se você também tenta empreender, mas sente que não tem tempo, não tem energia e quer começar a captar os seus clientes, mesmo eles estando na CLT, para ter, digamos que uma segurança antes de largar a CLT, eu vou te mostrar aqui o passo a passo como que eu fiz. E somente desse lugar aqui, ó. Vou até virar a cadeira e ficar mais bonitinho para mostrar o local. Mas aqui é o meu local de trabalho. Vou mostrar para vocês como que eu fiz o passo a passo, então bora acompanhar. Ele é um tatuador que apareceu no meu direct. E eu achei que eu nem ia fechar, né, pra ser sincero assim. Porque ele chegou perguntando de preço. E eu até analisei o perfil dele. Vocês vão ver, eu vou colocar os prints ao longo do decorrer do vídeo, então fica até o final. Mas vocês vão ver que eu achei que não era qualificado. Eu achei que não ia fechar e pra mim foi surpreendentemente bom. E o pior é que foi uma das negociações mais fáceis que eu já fiz. É sério, eu acho que foi o cliente mais fácil que eu consegui fechar até hoje. E vocês vão ver o porquê e como aconteceu, desde o primeiro contato até realmente o fechamento, até ele fazer o Pix ali, que eu vou colocar o print aqui, acho que mais no final do vídeo, quando estiver na parte do fechamento. Então, bora acompanhar aí mais um dia, mais uma vitória aí, um progresso, uma porcentagem aí, rumo ao nosso objetivo. Bom, bora lá. Vamos falar agora sobre como esse cliente chegou até mim. Mas antes de falar sobre como esse cliente, sobre falar sobre o processo, eu preciso te falar que captar clientes, enquanto você não está na CLT, não é fácil, tá? Se fosse fácil, acho que todo mundo faria. Mas eu já te digo, não é fácil você pegar e captar clientes estando na CLT. Muita gente desiste antes mesmo de tentar, ou porque acha que não tem tempo, ou porque não sabe como abordar, entre outras desculpas aí que também vem talvez ser verdade ou não. Mas uma coisa é fato, que se você souber estruturar uma prospecção de fato mesmo, sólida, profissional, você vai conseguir captar bons clientes sem precisar de horas e horas de trabalho. Bom, eu sou uma pessoa que eu posso falar que eu já testei várias maneiras de prospecção. Prospecção ativa, mandando mensagem no direct, no WhatsApp, conteúdo, anúncios, muita coisa eu já testei para captar clientes, tá? Então eu posso aqui ter uma base, assim, digamos, para falar o que deu certo para mim e o que não deu certo. Eu não tô falando que é uma regra geral, por quê? Porque aquilo que não funcionou para mim, que eu não gosto de fazer, eu já deixo claro que é disparo de mensagens, que é uma coisa que eu não gosto, pode e dá muito certo para outras pessoas, mas para mim, no meu caso, não é uma coisa que me agradou muito. Bom, e para esse cliente específico, foi praticamente os anúncios, tá? Não foi diretamente, mas foi um meio. Como assim? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, eu comecei a captar clientes, tá? Montei aqui minha estratégia, meu funil de vendas e comecei a anunciar para um nicho específico para captar esses clientes. Só que chegou bastante lead, qualifiquei, só que não gerou venda. Até gerou uma venda, mas de um curso que eu estou desenvolvendo e eu consegui vender para esse pessoal que chegou para mim, porque ele não era qualificado para contratar meu serviço, então eu estou desenvolvendo um curso para conseguir vender como segunda via aí, ter uma esteira de produto para quem não tem condição ou para quem não é momento de contratar minha prestação de serviço ali dos anúncios. Então compra o curso e consegue fazer por conta os próprios anúncios, se posicionar na internet, no Instagram, toda essa parte. Mas de repente não foi diretamente pelos anúncios, pelo formulário que esse cliente chegou. Eu vou até deixar um print aqui mais ou menos de como foi a mensagem, então pausa esse vídeo e vê aqui como foi. Que ele mandou essa mensagem e eu até achei estranho. Eu já tinha recebido algumas abordagens do tipo assim, entre aspas, mas ele foi bem direto, perguntando sobre o preço, sobre toda essa parte concernente ao serviço. Bom, e eu pensei o que? Eu falei, bom, é uma pessoa interessada, mas eu não coloquei muita fé que ele iria fechar. Eu até usei ali táticas de venda, eu vou colocar alguns prints aqui desse lado, para vocês verem, pausa também, ver as conversas, mas eu tentei gerar um pouco de valor antes, em vez de só passar o valor. Eu passei, por exemplo, algumas coisas que eu entendi o perfil dele, que eu realmente estava interessado. Vocês vão ver no print que eu coloquei aí. Eu realmente usei técnicas que eu conhecia, só que eu não estava com fé que iria fechar. Entenda que nem sempre também o cliente vai te responder de cara. Porque como eu falei que eu não estava com muita fé que esse cliente ia fechar, eu nem fiz follow-up. Então nem fui atrás dele. Só mandei a mensagem ali, gerei valor no meu serviço, mandei tudo que eu oferecia, mandei orçamento
e pronto. Falei, ó, total fica isso, isso, isso. Bora fechar? Só isso. Eu não fui muito atrás desse cliente. Vou deixar outra parte do print aqui também, ó, pra vocês verem. Porque eu estruturei um follow-up aqui na minha empresa, que eu tô criando, né? Mas nesse eu não quis ir atrás, porque para mim não era o potencial cliente. Porque ele era um lead frio, então não tinha por que eu perder tempo com ele. Só que aí eu me enganei. O cliente, ele não teve dúvidas de fechar comigo. Isso foi, digamos que o cliente, um dos mais fáceis que eu já cheguei a fechar. Ele só falou depois, respondendo, que estava interessado no trabalho e eu já logo marquei uma reunião. E ele me respondeu isso no domingo. E mesmo eu estando ali, ele falou, ah, talvez você não responda no áudio. Falei, o que que eu não vou responder? Eu vou perder uma venda? Fui responder para marcar a reunião. Uma parte bem interessante de que eu aprendi aqui é para realmente filtrar os meus clientes. Quando eu mandei o orçamento para esse cliente, eu realmente tinha visitado o perfil dele. Eu vi que era um perfil bem estruturado, ele tem mais de 60 mil seguidores. Eu perguntei depois para ele, são todos orgânicos, então ele é um perfil grande. Só que como eu imaginei, eu falei, cara, esse cara deve ter comprado o seguidor. Porque um cara desse tamanho, mandando mensagem assim, e não tem alguém, digamos que, para ele pedir indicação de tráfego, sendo tão grande, um player, digamos assim, né, no nicho dele, como assim? Então, por isso que eu não botei muita fé. Só que eu tava muito errado sobre esse cliente. Bom, e a primeira coisa que eu aprendi aqui nesse cliente é que eu tenho que melhorar a minha qualificação e realmente saber se um lead é qualificado ou não. Porque imagina se ele não mandou mensagem de volta, eu não ia fazer follow-up com ele. Então eu tinha a possibilidade de perder um cliente, um potencial cliente que queria realmente tráfego, queria realmente vender mais, queria e tinha condição de contratar meu serviço. Até porque quando eu passei, no dia seguinte o cara já fez o Pix. Na verdade, no dia seguinte da reunião. Mas olha para vocês verem a importância de aprender com o meu erro. Porque se fosse por mim, a gente não teria fechado. Me fala aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade hoje para fechar clientes. O que você tem visto aí que tem dado certo, o que não tem dado certo. Me conta aqui suas dificuldades e que eu vou estar te ajudando aí, que eu vou estar lendo nos comentários. Então, para resumir, a parceria de contato foi essa. Ele me mandou mensagem no Instagram, eu respondi, gerei valor ali para ele, mandei a proposta. Pronto, nesse domingo a gente já pegou e marquei uma reunião. Mandei mensagem para ele lá no WhatsApp e falei, ó, bora marcar uma reunião para amanhã, que era na segunda. Então, como eu trabalho na CLT, né, eu peguei e marquei a reunião para de noite, que foi ali, se não me engano, 6h30. Eu saio do trabalho umas 5h30, chego às 7h45, mais ou menos assim, tá? Mas eu quis marcar logo essa reunião para conseguir ver no que ia dar, para ver se eu ia conseguir fechar ela, sim ou não. E a nossa reunião simplesmente começou ele falando que já conversou com outras agências. Ele até fala, eu conversei com 3 ou 4 agências e não cheguei a fechar com nenhuma. Já até me deram dicas de como fazer, eu já cheguei a fazer, mas ele falou que ele não era profissional, então não foi da maneira que ele esperava. Ele estava precisando em crescer, ele precisava de alguém para fazer isso para ele. Onde eu peguei na reunião, mostrei toda a minha metodologia, o que eu fazia, dei dicas do que a gente poderia fazer, o que a gente poderia fazer naquele momento, olhando por cima uma visão. Claro que eu falei que eu iria refinar mais a estratégia, mas por cima eu falei a estratégia que a gente usaria para o negócio dele. E eu ainda reforcei uma coisa que ele havia falado, porque ele falou que a marca dele era só tatuar, que ele tem pessoal que ficou indicando trend para ele fazer no nicho dele, ele não queria fazer, queria focar mais na arte dele. Aí eu falei, cara, essa é a sua marca pessoal, vamos focar no seu brand, no seu trabalho. Então você faz o seu trabalho e pode deixar que a gente cuida do resto, a gente cuida do seu marketing, toda essa parte. Foi onde acredito que foi o ponto crucial, assim, a diferença que ele falou, olha, é exatamente isso que eu preciso. Quando ele falou isso, cara, eu já sabia que praticamente ele ia fechar comigo. E o que eu percebi nessa reunião é que eu consigo agora cada vez mais ficar mais confiante. Porque antes da minha primeira reunião, eu falava gaguejando, falava parando as palavras, sem saber o que eu estava falando às vezes. E era muito robotizado, porque eu seguia um script passo a passo do que falar, de como falar, toda essa parte. É claro que hoje em dia eu sigo um script de, por exemplo, a introdução, de me apresentar para o cliente, me conectar com ele, entender o negócio dele, fazer a questão de... como que chama agora? Eu esqueci. Fazer a projeção com ele. Então, cara, é muita coisa, tá? Não tanta coisa assim também, né? Não vou ficar ali só enfeitando a reunião. Mas são tópicos que eu coloco pra me lembrar. Não que eu coloco pra exemplo, agora, Rafael, você fala isso. Depois dessa resposta, você fala isso. Se ele responder isso, você fala isso. Não. Eu coloco tópicos onde eu sei o que eu vou falar. Então, por exemplo, na introdução, eu vou perguntar sobre o negócio dele, como ele começou no mercado. Vou fazer perguntas para me conectar com ele primeiramente. E, na verdade, quando eu entro na reunião, eu já agradeço pelo tempo dele e qual o objetivo da reunião, para ele não ficar lá, digamos, eu pensei que fosse outra coisa. Eu deixo claro o que é no começo. Então a gente introduz a reunião, começa conversando. Aí após isso eu começo a perguntar se ele já fez marketing, se ele já teve alguma equipe, se ele já teve resultados, se ele já investiu, como foram os resultados, para mim realmente entender. Depois eu pergunto onde ele está no momento, faturamento, aonde ele quer chegar, porque aí eu consigo linkar a estratégia. Eu falo, olha, a gente fazendo isso, a gente consegue alcançar isso em tal tempo.
Então eu realmente faço uma projeção que vai fazer sentido para ele de acordo com o objetivo dele. Então é totalmente personalizado o que eu faço ali na hora. E é realmente uma estratégia válida, que ele realmente vai conseguir alcançar os resultados se ele seguir à risca toda aquela estratégia. Então a gente continuou conversando, continuei conhecendo o negócio dele e foi finalmente onde eu falei, beleza, mas quando a gente vai começar esse projeto? Aí ele falou, cara, pra semana que vem a gente já pode começar. A gente iniciou a reunião, mandei para ele no WhatsApp toda a proposta que eu havia feito para ele na reunião, né? Mandei no WhatsApp dele. Aí ele falou que aceitava e tudo mais. E ele falou só que não poderia fazer o Pix, porque no dia da noite que fez, já havia passado do horário. E não podia mais permitir pelo valor. E observação, foi o maior contrato que eu fechei até hoje. Aí ele pegou e falou que não dava. Beleza, falei tudo tranquilo, não sei o que, não sei o que, a gente espera o dia seguinte. Na manhã seguinte ele já pegou e mandou o Pix. Cara, que felicidade que deu quando a gente fechou esse contrato. E eu já tenho mais confiança no meu trabalho. Porque na primeira reunião, eu não tinha entregado o resultado ainda, então eu não podia falar com tanta confiança. Hoje eu tenho mais confiança que aquela pessoa, aquele empresário, vai ter toda a minha dedicação, minha experiência, meu esforço mesmo no projeto dele. Então eu consigo falar com mais confiança e vender realmente o meu peixe, assim, digamos, para realmente falar que eu vou entregar aquilo que eu estou falando. Mas eu sempre alinho também que tráfego pago não é certeza de resultados, que estratégia de marketing não é certeza de resultados, mas que com o tempo a gente afunilando, entendendo as métricas, toda essa parte, a gente vai conseguir chegar lá. Então eu sempre alinho também essa parte para não ficar nada achando que é mágica o marketing e no outro dia ele já vai estar vendendo horrores. Então no final, vender um serviço de marketing, seja qual for o serviço, não é somente uma venda, é realmente entender a dor da pessoa e mostrar que você tem essa solução. E com o tempo percebo que isso me aproxima cada vez mais do meu propósito. Então não é somente vender um serviço. E sinceramente, eu paro para pensar o quanto isso impacta fechar mais um cliente na minha jornada da transição de CLT para o empreendedorismo. Será que há um ano atrás eu conseguiria fechar esse cliente no valor que eu fechei? Eu fico pensando na minha experiência que eu tinha lá atrás. Quantos clientes eu não consegui fechar por falta de experiência? Mas o tanto de experiência que eu adquiri para conseguir fechar esse cliente. E entende que eu não precisei abordar 1000 negócios para conseguir fechar uma venda. Não estou falando que essas são as métricas, tá? É só um exemplo. Mas que quando você começa a realmente entender aonde você deve focar os seus esforços, naquilo que você gosta de fazer, a venda fica bem mais tranquila. Igual eu sempre deixo claro que eu não gosto de fazer prospecção de forma disparando mensagens. Então, para mim não seria uma venda que fluiria muito bem. Mas dessa parte eu gosto de fazer, de criar conteúdo, de fazer anúncios. Então é uma parte que eu consigo vender de forma mais fluida. E o que eu posso vender com esse cliente também é que nem sempre o meu cliente ele vai vir diretamente dos anúncios em si no formulário. Às vezes ele vai visitar o meu perfil e de lá ele vai querer fechar comigo. Então eu tenho que me atentar como está o meu perfil do Instagram, ele está realmente alinhado com aquilo que eu ofereço. Então é realmente saber isso. Eu tenho conteúdos que as pessoas que vão chegar ali vão ter uma base, vão ter uma estrutura, uma visão de que realmente eu sou a solução para o problema delas. Bom, e é mais um passo que eu dou, digamos que, a liberdade financeira. Porque eu tenho uma meta a cumprir esse ano. Eu tenho uma meta de faturamento, de clientes, que todos vão me direcionar para o meu propósito. Eu tenho metas que eu tenho que cumprir ainda esse ano. Então esse cliente me aproxima não somente do propósito de faturamento, da meta de faturamento, da meta de clientes, mas também do meu propósito. Cara, eu paro para pensar o quão incrível é isso. Imagina, um dia eu vou estar vivendo do empreendedorismo. Um dia eu vou conseguir tudo aquilo que eu estou sonhando, que eu estou buscando, que eu estou almejando, que eu estou realmente lutando para ter. E esse vídeo, um dia vai ser um testemunho da minha história, que vocês estão acompanhando aqui desde o começo. E o importante é saber que cada um tem o seu tempo. Todas as coisas têm um tempo determinado debaixo do sol. Então eu entendo que o meu destino, digamos que minha caminhada, não vai ser igual ao outro. Digamos que o outro entrou no marketing digital há 5 meses e já saiu do CLT. Eu tenho que pegar isso como inspiração e um combustível, mas não ficar me comparando ao ponto de eu desanimar da minha própria trajetória. Eu tenho que entender que cada um tem o seu próprio caminho a ser trilhado. E se eu ficar me comparando da forma que eu começo a pensar, será que eu sou bom mesmo? Será que isso vai dar certo? Eu só vou acabar me afundando e nada vai dar certo. E eu fico pensando a forma como eu fechei esse cliente, que lá no começo eu não fecharia um cliente nesse valor que eu fechei. Então, olha a percepção de valor ao longo do ano, ao longo dos meses, do tempo aí que eu estou no marketing digital, a percepção de valor que eu consigo passar do meu trabalho, mesmo estando na CLT, pelo valor que eu consegui fechar, porque digamos que um ano atrás, eu acho que eu não conseguiria fechar nesse valor. Por quê? Porque eu não mostrava uma percepção de valor do meu serviço. O meu serviço era visto como muito barato ainda. Então olha a diferença que faz você se enxergar e conseguir passar isso para outras pessoas. Se eu tivesse que resumir em uma parte o que fez esse cliente falar sim para minha proposta,
é simplesmente o meu posicionamento e a minha confiança no que eu entrego. Porque ele me dizer que já fez reunião com 3, 4 agências, não fechou com nenhuma, o que eu ofereci de diferente? Então foi essa personalização de realmente entender as dores dele e entregar a solução correta. E muitas pessoas vão pensar, Rafael, mas eu preciso ter um Instagram gigantesco para fechar um cliente e ele ter essa confiança. Para vocês terem uma noção, o Instagram que ele viu que eu tenho, que é separado do meu principal, foi um Instagram que está com menos de 150 seguidores. Eu digo no máximo, menos de 200 seguidores. Então olha o Instagram com menos de 200 seguidores, com, se eu não me engano, 9 conteúdos ali no máximo, me ajudou a fechar. Só que o Instagram tá bem estruturado, tá com falta de perfil, minha bio tá boa, destaque que eu coloquei ali, 9 postagens, se eu não me engano, com menos de 200 seguidores. Então, olha como o posicionamento faz diferença. Não é só sobre números, mas como você se posiciona diante disso. Bom, e se você quer começar a captar clientes, mesmo estando na CLT, o que eu recomendaria você fazer, que eu faria diferente do zero, que eu faço hoje, na verdade. É, por exemplo, focar em um nicho específico, mostrar realmente você como autoridade, porque esse Instagram meu é pequeno, mas eu me mostro como autoridade em um certo nicho. Então já me ajuda muito e eu estou na frente de outras agências que são genéricas. Então antes eu focava em captar qualquer cliente, qualquer faturamento, qualquer coisa que viesse é lucro. E realmente, no começo que vier é lucro. A experiência já é um lucro. Mas agora eu foco realmente naquilo que eu sei que vai me dar resultado. Naquilo que eu sou visto como autoridade. Então foca nisso. Qual nicho que você pode ter um lucro bom, que tem digamos que é um nicho que tem um faturamento bom por cada produto vendido, essas coisas assim, tá? Para você realmente conseguir dar resultado e conseguir fazer a pessoa vender mais e ao mesmo tempo te pagar, e intercalar isso com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento. E eu vou falar para vocês, ser bem sincero, eu desanimei muito quando eu estava começando a anunciar. Quando eu comecei nesse mês, de janeiro para fevereiro, a começar a anunciar. Por quê? Porque eu estava conversando com bastante pessoas, mas não estava fechando vendas. Eram leads qualificados que estavam chegando, que queriam fechar o serviço, mas que deixavam para depois. E eu fui desanimando, mas é claro que eu não deixei esse desânimo aí me atingir. E eu continuei firme. E quando eu fechei esse cliente, foi um combustível para mim realmente conseguir. E é aquilo que eu sempre digo, cada não te aproxima de um sim. E esse foi o meu sim. Então imagina se eu tivesse parado antes, imagina se eu tivesse desistido, não respondido esse lead no meu Instagram. Então realmente entenda que cada não é um passo para um sim. Então meu conselho para você que está começando ou que não tem resultados é esse: não desista, continue persistente, resiliente e perseverando até o final, porque vai dar certo. Você não pode desistir. Entenda que desistir não é uma opção. Viu que algo não deu certo, ajusta, aprende com o erro e continua porque deu certo. Você viu que algo não deu certo, muda a estratégia, muda o seu funil, muda o público. Cara, vai testando, porque alguma hora você vai acertar, mas não tô falando para você chegar atirando para todo lado. É realmente pensar como estrategista. Tá, eu fiz isso e não deu certo. O que eu posso fazer agora para dar certo? E por que não deu certo? Eu entendendo isso, eu ajusto a minha estratégia, ajusto o meu funil, ajusto essa parte toda lá de público, de produto, toda essa parte. E realmente foco no que é importante, no que dá certo, no que realmente vai fazer eu faturar, no que realmente vai fazer eu ter lucro com isso que eu faço. Então você que chegou aqui até o final, me conta qual tem sido a sua dificuldade para captar mais clientes no marketing digital, no seu negócio, qual tem sido essa dificuldade? Você que está na mesma jornada aí, CLT, empreendedorismo, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e esteja me acompanhando na minha jornada aí, CLT e empreendedorismo, para a gente conseguir juntos aí, rumo ao sucesso, rumo ao nosso propósito, cumprir tudo aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente almeja. Então se você gostou desse vídeo, dê seu like para que o YouTube entenda esse conteúdo como bom e recomende para mais pessoas. Assim você também me ajuda e eu te agradeço de coração, do fundo do meu coração. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E compartilhe com um amigo que está na mesma trajetória, mesma jornada aí como você, que vocês vão seguir firme juntos. Então, bora pra cima e até o próximo vídeo. Eu te vejo até lá. Até mais.